10 minutos. Presidente, solicito a Vossa Excelência que incorpore o meu tempo no horário de líder. 13 minutos, deputado Renildo. 13 minutos. Peço só a correção do tempo. Espere um pouquinho, deputado. Não, é porque eu estou só esperando eu recompor o tempo aqui para 13. 13 minutos. Presidente, é uma satisfação falar numa reunião desta comissão, presidida por Vossa Excelência, com o auxílio do deputado Silvio Costa Filho, e tendo na relatoria o deputado Samuel Moreira. É muito grande, presidente, o nosso desafio nessa matéria da reforma da Previdência. É como se nós tivéssemos uma vara torta, uma vara muito torta, incidindo sobre ela a luz do sol, produz, senhor presidente, uma réstia aos nossos pés, também torta. E consertar esse projeto de reforma da Previdência é como se nós nos lançássemos ao desafio de consertar a réstia sem consertar a própria vara. Quebrei a cabeça durante aqui vários dias. Não vejo, senhor presidente, como salvar essa reforma da Previdência, porque ela está errada na origem. Ela está errada no seu conceito. O problema da Previdência Social no Brasil não está no regime geral. No regime geral estão as pessoas onde as mais altas aposentadorias chegam na casa dos R$5.000. Mais de 80% da Previdência Social no Brasil paga como aposentadoria abaixo de 2 salários mínimos. O problema da Previdência não está no regime geral. Por que, então, vem esse projeto que, numa economia que pretende o governo fazer de aproximadamente 1 trilhão, mais de 800 bilhões são retirados do regime geral? Mais uma vez, senhor presidente, se repete a malvadeza, a mesquinhez da elite econômica brasileira. A elite econômica brasileira nunca quis saber do nosso povo. A elite econômica brasileira nunca se preocupou com os problemas sociais. Foi isso que produziu um país tão desigual, regional e socialmente. O Brasil é a nação mais desigual do mundo. E ora, senhor presidente, no século passado, em 100 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Cresceu mais que os Estados Unidos, cresceu mais que o Japão, cresceu mais que a União Soviética, cresceu mais que a Alemanha. Foi a nação que mais cresceu no mundo. Mas com um traço de perversidade, que mesmo nos períodos de crescimento, o Brasil cresce concentrando renda, tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. É isso que fez com que o Brasil, mesmo sendo um país com tantos recursos naturais, com tantas possibilidades, fosse um país tão desigual e onde o seu povo vive com tanta dificuldade. Veja que o ministro da Economia, o dono da banca, 10 dias atrás, para responder a mais uma queda na expectativa do PIB, ele disse que iria estudar como liberar alguns recursos do FGTS, para que o povo tivesse algum dinheiro para comprar alguma coisa, para ajudar a movimentar a economia. Então veja a perversidade. O ministro sabe que para a economia crescer, o povo tem que comprar, o povo tem que ter algum recurso. É como ele mata a fome, como ele resolve os seus problemas, como ele se integra ao processo econômico e como ele aciona a economia. Por isso ele fala em liberar os recursos do FGTS, que são de toda sorte pertencentes aos próprios trabalhadores. E é esse mesmo ministro que no projeto de reforma da Previdência Social retira o direito ao abono salarial que a parte mais pobre da nossa população tem. Para as pessoas que nos assistem,
O abono salarial é um direito assegurado aos trabalhadores que ganham abaixo de 2 salários mínimos, de 2 salários mínimos para baixo. E o que é o abono salarial? É um salário que ele recebe uma vez por ano, em forma de abono, que não é pago pelo empregador, é pago pelo PIS/PASEP. Esse abono salarial, senhor presidente, nada tem a ver com reforma da Previdência. É um absurdo que ele seja colocado no meio da reforma da Previdência, porque ele não tem a ver com reforma de Previdência. Ele tem a ver com ação social, ele tem a ver com uma política social para socorrer com um salário mínimo, uma vez por ano, aquela parcela da população brasileira mais sofrida, mais sacrificada e que ganha abaixo de 2 salários mínimos. Pois saibam que só com o abono salarial, o governo subtrai da população mais pobre do Brasil aproximadamente 160 bilhões de reais. O deputado Samuel Moreira, relator, tirou o bode da sala do abono salarial, mas no seu lugar colocou um carneiro, porque a reforma da Previdência, o projeto, exclui do abono salarial quem ganha entre 2 e 1 salário mínimo. Ele manteve excluindo quem ganha entre 2 e 1.364. Ele acrescentou aí R$ 364. É muito pouco. Isso deixa uma quantidade muito grande de trabalhadores de baixa renda sem acesso ao abono salarial. Nós não podemos aceitar. Nós vamos lutar aqui, senhor presidente, e vamos lutar no plenário para defender os direitos do povo brasileiro, em especial daqueles mais sacrificados. O que é que o Brasil precisa? O Brasil precisa de desenvolvimento. Todos sabemos como é a elite econômica brasileira. Ela é capitalista sem risco. Teve risco, ele não vai. O Estado tem que ir na frente, o poder público tem que ir na frente. Depois que se estabelece o mercado, depois que se organiza uma produção, depois que se organiza uns consumidores, aí a iniciativa privada no Brasil quer. A iniciativa privada no Brasil quer entrar, quer assumir. O Estado não presta, o poder público não presta, depois que o Estado e o poder público fez a parte mais difícil. Botar Paulo Guedes para coordenar a reforma da Previdência Social é o mesmo que botar uma raposa para tomar conta dos galinheiros. Ele, ao invés de proteger os trabalhadores, protegeu os banqueiros. Ao invés de impor algum sacrifício aos banqueiros, impõe o sacrifício aos trabalhadores brasileiros. O Brasil precisa de investimentos. O Brasil precisa melhorar o transporte coletivo, porque tem pessoas que sofrem demais para chegar no trabalho, que gastam boa parte do seu dia dentro de uma condução para chegar ao trabalho, com transporte ruim e pagando caro. O Brasil precisa de saneamento básico. É muito pequeno o número de cidades brasileiras que conseguiram chegar a aproximadamente 95%, 100% de saneamento básico. O Brasil carece de grandes investimentos na área de saneamento básico. É muito grande o déficit de pessoas que não têm uma casa própria para morar. O Brasil precisa investir fortemente nisso, mas nós caminhamos na contramão. Até o programa Minha Casa Minha Vida ficou sem recursos. Retiraram os recursos do Minha Casa Minha Vida, um programa tão importante para a população de baixa renda. Ou seja, o Brasil precisa de fortes investimentos em infraestrutura para se desenvolver, para agilizar mais as atividades econômicas e para melhorar a vida da sua população. O que faz o projeto de reforma da Previdência? E aí eu gostaria muito que o deputado Samuel Moreira estivesse aqui, porque ele fez um esforço em algumas áreas e em outras fez um esforço no sentido contrário. Ele botou um elefante na sala quando retira os recursos do FAT do BNDES. Isso é um crime contra o desenvolvimento nacional. Isso é um crime em relação à necessidade de o Brasil investir em infraestrutura. O BNDES é um dos bancos de desenvolvimento mais importantes do mundo. Por isso ele é tão atacado. Atacado por quem? Pelos banqueiros privados, porque gostariam de desmantelar o BNDES, e é isso que eles estão trabalhando para fazer. E eu gostaria que o deputado Samuel Moreira estivesse aqui, porque vou dar alguns dados importantes do BNDES.
Nos últimos 30 anos, com recursos do FAT, o BNDES investiu em infraestrutura no Brasil 662 bilhões de reais. Nos últimos 20 anos, o BNDES chegou em aproximadamente 96% dos municípios brasileiros, 5.342, gerando mais de 10 milhões de empregos em obras de infraestruturas realizadas exatamente pelo BNDES com recurso do FAT, que beneficiou enormemente os transportes urbanos, construção de metrô em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, vários projetos importantes para o desenvolvimento do país. No Nordeste, que avança muito na área de energia eólica, praticamente 77%, quase 80% desses investimentos são feitos com recursos do BNDES. O BNDES repassou, senhor presidente, uma fortuna, 220 bilhões de 2011 para cá, para o Tesouro Nacional, porque os investimentos feitos pelo BNDES, eles retornam para a própria instituição, exatamente remunerando o investimento que foi feito. Por fim, senhor presidente, essa medida revela um completo descompromisso com a necessidade de o Brasil enfrentar os seus problemas de infraestrutura. Mas eu queria que o deputado Samuel Moreira compreendesse que não pode chegar ao projeto de reforma da Previdência pelas suas mãos o enfraquecimento do BNDES. Retirar do BNDES 40% dos recursos do FAT, porque isso causa um desserviço ao Brasil como um todo, à nossa economia, ao nosso desenvolvimento e, como consequência também, à nossa população mais pobre. Essa reforma da Previdência, ela visa reduzir os benefícios recebidos pelos trabalhadores, retarda a aposentadoria e dificulta o acesso à assistência social. Por isso, senhor presidente, o PCdoB irá votar contra o projeto de reforma da Previdência Social, por entender que esse projeto é um atentado ao direito dos trabalhadores, serve aos banqueiros, que não necessitam da ajuda e da contribuição do poder público, e muito menos do Congresso Nacional. Os banqueiros sempre ganharam muito dinheiro no Brasil. Entra governo e sai governo, e os banqueiros ganhando mais dinheiro. Nunca tivemos aqui a ousadia e a coragem de enfrentar com firmeza a ganância do setor financeiro brasileiro, que cobra os juros mais altos do mundo, chega a cobrar num cheque especial 11%, 12% ao mês. É algo que você diz a outra pessoa que mora em outro lugar do mundo e ela não acredita como isso pode acontecer. Esses são os banqueiros brasileiros. Essa é a elite econômica brasileira, perversa, sempre arrochou o torniquete no pescoço do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores de baixa renda. E este Congresso Nacional... Acabou o tempo. Presidente, para concluir, e este Congresso Nacional não pode, senhor presidente, votar favorável a essa reforma da Previdência. Lutaremos até o fim, buscando a sensibilidade daqueles que, como nós, foram eleitos pelo povo, eleitos pelos trabalhadores, eleitos pelos assalariados, e que aqui não pode voltar as costas aos trabalhadores e ficar do lado dos banqueiros.